Pergunta da Renata. Como saber o que pode ir no portfólio? Estudos também vão? Depende do que você considerar estudos, Renata. Antes de qualquer coisa, independente se é estudo ou se é qualquer outra coisa que você imagina que você deveria colocar no portfólio, tenta pensar o que um cliente busca no seu portfólio. Se coloca no lugar do seu cliente, se coloca no lugar de alguém que te contrataria. Tenta fazer esse exercício para o seu próprio portfólio. Alguém te contrataria porque você copia bem fotos? Que seria basicamente um estudo de observação? Muito difícil. Eu acho muito difícil que isso aconteça, tá? Pode até acontecer, mas são raros os casos. Tenta imaginar você procurando um artista para contratar. O que eu procuro no portfólio de um artista, se fosse o caso de chamar para trabalhar junto comigo ou para trabalhar em algum projeto que eu participaria e tal, seria basicamente projetos que mostram a capacidade de desenho, capacidade de entendimento sobre uma propriedade intelectual. Tem vários quesitos que me fazem acender ali um alerta sobre algum artista ser bom ou não para aquele projeto específico, sabe? Então é isso que é meio que a palavra-chave e é o cerne da questão que você propôs aqui. Depende muito desse estudo. Se for um estudo de criação de personagem, perfeito. Se for para um trabalho de criação de personagem, você fez alguns estudos criando personagem para um próximo filme do Tartarugas Ninja, por exemplo, que você curtiu muito, ou do Spider-Verse, você curtiu muito e você quis estudar o estilo daquele jogo e aplicar dentro da criação de personagens, que é um estudo mais avançado. Esse tipo de estudo, super legal de ter no portfólio, por que não, né? Essa que é a grande pergunta. Agora, como eu estava mencionando, estudo só de cópia, estudo de observação, estudo de still life até, talvez, muito talvez. Tem situações muito específicas que eu gostaria de ver esses estudos. Estudo de desenho de carro, de perspectiva. Você foi lá e desenhou um carro para colocou na perspectiva e é esse estudo. O que que isso acrescentaria para um projeto? O que que um diretor de arte ou um recruiter conseguiria enxergar ali no seu portfólio como habilidade para ter vontade de te mandar um e-mail de te contratar, entendeu? Eu acho que é esses pensamentos que você tem que ter na hora de selecionar os projetos para o seu portfólio, sabe? Eu não colocaria projetos para encher linguiça. Se for só, tipo, eu tenho, sei lá, 3 ilustrações legais para o meu portfólio e muitos desenhos de observação e eu quero ser contratado para entrar num projeto de criação de ilustração e tal. Cara, eu colocaria só aquelas ilustrações. Eu não colocaria os estudos, tá? Mesmo se for um projeto separado. Eu sou do pensamento, da linha de pensamento que não é muito bom. Deixe esses estudos para você ativar suas redes sociais, sabe? Para você colocar ali seus estudos nas redes sociais, para fomentar engajamento, post, para você ganhar mais seguidores, mas mesmo assim, eu nem colocaria com uma expectativa muito grande. Eu colocaria mais de tipo, ó, galera, tô estudando, tô produzindo, bora estudar junto, meio que uma outra mentalidade, sabe? Não seria com uma mentalidade de conseguir trabalhos, entendeu? Essa pergunta é super recorrente, a gente tem uma aula sobre mercado muito legal na área de membros do YouTube, mas que a minha principal resposta é, cara, se coloca no lugar do cliente. Vocês já fizeram esse exercício? Aqui, ó, a Renata respondeu. Coloquei estudos de material. Material, madeira, metal. Pode ser legal se você... Vou dar uma suposição aqui. Se você for pintar textura de 3D, por exemplo. Isso pode ser legal. Um diretor de arte que está procurando alguém para reproduzir texturas para dentro de um projeto. Isso é um trabalho que existe, né? Tipo, você pintar textura de objetos 3D. Mas aí é legal que você talvez demonstre que você tem o conhecimento da pipeline, ou seja, da linha de produção de um objeto 3D. Então, se você souber mexer com Blender, e até aproveitando, né, a propaganda, tem um curso inteirinho de Blender para artistas 2D, Blender sem frescura para artistas 2D na área de membros, mas enfim. Se você mostrar que você conhece um pouquinho de 3D, que você consegue navegar na interface do Blender, por exemplo, não precisa ser o Blender, né? Mas, por exemplo, do Blender, que você consegue aplicar uma textura ali, que você faz um objeto simples funcionar com as texturas que você pintou, isso já é um portfólio muito legal. Mesmo que seja estudo de você observar ali as texturas de um jogo e colocar reproduzido dentro desse objeto. Isso é super legal. Mas você entende que tem muitos poréns? Eu preciso ficar dando exemplo específico de como que esse estudo se encaixa numa linha de produção, numa pipeline de produção, sacou? Então é legal que você reflita aí na sua casa
se faz sentido o seu estudo dentro de algum projeto. Porque você tem que acender o brilho no olhar de quem tá te contratando, sabe? De um possível contratante ali. Mesmo que seja um diretor de arte, um recruiter, qualquer pessoa que estivesse navegando ali no ArtStation, tá? Então, sabe aqueles clássicos desenhos de grafite de observação? Quando eu tava na faculdade, a gente tem uma disciplina lá na Unesp. Eu fiz design gráfico, para quem não sabe. Na Unesp, no primeiro ano, a gente tem uma disciplina chamada desenho de observação. E é muito legal, porque a gente pode desenhar ali no primeiro ano, é uma parada que todo mundo gosta. Só que o problema que eu percebi na faculdade é que a galera que fez desenho de observação e queria trabalhar com ilustração, meio que sai da faculdade com isso no portfólio, só, tipo, desenho de observação que fez no primeiro ano de faculdade. Porque no resto da faculdade, meio que a galera foi fazendo outros projetos, né, trabalhos, enfim. E aí sai da faculdade com desenho de observação no portfólio. Isso não é útil no mercado de trabalho. Não é útil. Não adianta nada você ter um desenho de grafite de desenho de observação. Isso pode ser muito legal para você se desenvolver como artista em algum momento, pegar commission direto de alguém para você pintar um retrato ou fazer um desenho de grafite de alguém, mas isso não é mercado de concept art, não é mercado de ilustração muito grande. Isso seria um trabalho muito mais pontual que você faria. Claro que tem pessoas que fazem carreira disso, eu não quero desmerecer esse tipo de artista, né? Mas é muito mais para esse caminho do que de indústria mesmo que eu tô falando, né? Então entender o que funciona dentro da linha de produção da indústria é um passo muito importante para você desenvolver esse pensamento sobre portfólio, tá? Foda que até hoje tem um pessoal que faz isso. Eu fico muito triste, cara, porque na verdade isso é um pouco de falta de informação, mas ao mesmo tempo mostra muita indecisão até da pessoa, né? Que ao longo de 4 anos ali de faculdade, ela não se desenvolveu tanto pro lado de ilustração. E aí termina a faculdade e a pessoa quer trabalhar com ilustração, quer dizer que talvez tenha sido uma decisão muito tardia, né? E aí a pessoa vai ter que começar a estudar ilustração depois de 4 anos de faculdade. Isso que me dói de saber que vai acontecer com a pessoa. Cada um, né? Acho que vai ter muita realidade que a pessoa pode se dar ao luxo de fazer isso, mas eu sei que tem muita gente que quando precisa sair da faculdade já trabalhando, ela vai sofrer muitos anos batendo a cabeça ali, tentando procurar trampo, não achando e às vezes percebendo muito tardiamente que isso é uma decisão um pouco equivocada, mas enfim, né? Enfim, eu acho que faz sentido esse papo e é legal que a gente converse sobre isso, né? Fiz faculdade de artes visuais e passei pelo mesmo problema, saí da faculdade com um portfólio bem fraco. Então, cara, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? A gente entende que, especialmente as faculdades públicas, elas não têm muito dessa formação para a indústria. E é legal que cada faculdade tenha um perfil diferente para ter variação no currículo, e eu acho legal também, só não ser focado na indústria, eu acho importante. Mas que eu queria muito que, pelo menos, as pessoas tivessem essa perspectiva de que elas não estão naquele caminho correto, se ela quiser ir por um outro caminho, saca? Ela podia pelo menos saber para onde ela tá indo, mas parece que as pessoas elas têm a informação de um jeito bem equivocado, né? Fiz design gráfico, felizmente saí com um bom portfólio, consegui sair empregado. Olha, César, você saiu empregado com ilustração? Se você fez isso, parabéns, cara. Parabéns. Eu, felizmente, saí trabalhando com ilustração também da faculdade. Mas eu percebi que eu fui muita exceção, assim. Eu fui muito a exceção. Eu fui exceção à regra total, assim. Uma sugestão também, Renata. Eu não sei há quanto tempo você participa da nossa comunidade. Dá uma olhada nos vídeos gratuitos. Digita na pesquisa do meu canal do YouTube, portfólio. Você vai encontrar vários vídeos sobre portfólio, sobre esse papo. E eu faço análise de portfólio. Então já tem muito conteúdo aqui no canal sobre análise de portfólio, super sincero, como eu sempre tento ser, mas que eu não fico só elogiando, falando, ai, que arte bonita. Não, eu falo, tipo assim, bem a real mesmo, assim, sabe? Não, fiz outra coisa, trabalhei com produto. Então, você saiu com o portfólio esperado de um designer, né? Enfim, respondida a pergunta, eu acho que esse é o papo, tá bom? Obrigado pelas suas perguntas, que sempre pertinentes aí, Renata. Espero ter ajudado.